E aí, turminha? Renato Costa com vocês aqui. A gente vai conversar um pouco sobre ponto fixo e ponto corrente, tá? Mas, antes de mais nada, tá? Dá um like aí. Você mesmo, né? Depois acaba o vídeo. Você esquece, dá um trem aí, clicar no trem aí, dá um like na bagaça. Aí o robozinho do YouTube vai achar que o conteúdo não tá lá, sabe? E quando eu estiver colocando outro conteúdo, não vai rolar, não vai aparecer para você, porque você acabou de esquecer de dar um like. Vou colar um minutinho aqui, vai. Já fez? Então, agora aproveitando que você deu um like aí, já se inscreve, que é para todo momento que tiver material novo, um conteúdo novo, o bagulho já ir para sua caixa e falar assim, ô fulano, ó, o cara lá vai falar de mais coisa lá, lembra? Tem mais um conteúdo, vai falar de bobina, vai falar de torção e retorção, vai falar de tecido, vai falar de tipos de máquinas para tipos de tecido, tá? Então, vou segurar mais uma onda aqui, que é para você se inscrever no meu canal. Você também aí, mano. Você é da direita aí, você não tá se inscrevendo, vai. Isso aí, valeu. Então, o outro ali também. Então, clicou, deu um like, bora nós. Então, pessoal do Face aí, curta, compartilhe, tá? Chama a vovó aí, lembra da vovó? Ela vai falar da canelinha, canelinha não existe, é bobina e caixa de bobina. Mas chama a vovó também, que é pra gente estar passando as partes técnicas aí daquela maquininha de costurar. Se você só tem a caseira, você vai costurar com a caseira. Se você tem industrial, você vai trabalhar com a industrial. Então aqui agora a gente vai falar um pouco de regulagem. Para qual máquina que a gente está falando? Para qualquer uma. Aqui a gente atende qualquer tipo de público. Tá? Se você trabalhar só com industrial, a brincadeira aqui é para a sua máquina. Para a senhora que é aquela senhorazinha lá que gosta de fazer os concertos e tudo mais, tal, tá cansado de ficar chamando mecânico, tá? Ou cansado de chamar aqueles caras que se chamam de mecânico, então é para a senhora também. E para você, aquela menininha lá que está fazendo estilismo e está costurando e está falhando ponto, cola aqui na minha que você vai estar super bem, que eu vou estar te informando em relação também. Ou seja, tá? De 10 anos até 100 a gente está atendendo aqui. Legal? Então, é para todo mundo. Aqui a gente vai estar comentando um pouco em relação ponto fixo e ponto corrente. Vamos falar, toda máquina que trabalha através de lançadeira, tá? É aquela que a vovó falava, canelinha, você põe a canelinha dentro da bobina, tal, não sei o quê. Não é canelinha, é a bobina e a caixa de bobina. Então, é aquela bobininha que tem um furo aqui assim, tira a linha e coloca na máquina. Toda e qualquer máquina que tem lançadeira, por consequência, tem a bobina e a caixa de bobina, é máquina de ponto fixo, tá? Porque quando a agulha desce, eu vou simular uma linha da agulha aqui. A agulha desce, a ponta da lançadeira pega e envolve ela na própria lançadeira, tá? E dá um nó, por isso é chamado de ponto fixo, tá? Toda e qualquer máquina que trabalha através de looper, tá? É máquina de ponto corrente, ou seja, overlock, galoneira, tá? Aí você tem máquina de pregar botão, você tem caseadeira, então você tem uma série de máquinas que são máquinas de ponto corrente. Então, a agulha desce, né? Tem ali a ponta, a cava, e na cava ela é voltada para o looper. O looper, tá? Geralmente um trocinho aqui assim, que aí tem dois furos, ou pode ser um looper cego, aquele que tem uma bengalinha, você não enxerga nada, tá? Então, aí aqui vai estar a linha do looper inferior, ou pode ser do looper superior, e aqui a linha da agulha. Então, o looper passa na cava e pega a linha da agulha para começar a formar a laçada. Então, toda e qualquer máquina, vou repetir, toda e qualquer máquina que trabalha através de lançadeira, tá? Então, vou escrever aqui do lado de cá. Lançadeira
é máquina de ponto fixo. Toda e qualquer máquina que trabalha com looper, tá? Seja ele cego ou não, é máquina de ponto corrente. Então, para você que está me assistindo aí e tiver alguma dúvida de alguma coisa do vestuário, manda pra gente, tá? Você quer tirar sua dúvida? O Renato Costa está aqui para te informar. Legal? Então, mande a sua dúvida, que nós vamos tirar a sua dúvida. Então, aqui agora, a gente vai estar conversando um pouco de regulagem de máquina, tá? Antes até de falar de regulagem de máquina, eu vou falar para você, vou fazer aquele desenho meio, né, bonitinho, engraçadinho, né, que quase parece uma agulha, tá? Então, então vamos lá. Eu tenho a minha agulha. Então, você, dona de casa, você menininha que está estudando aí na faculdade de moda, e está costurando e está falhando, né? E tem que se arrumar um mecânico. Às vezes, eu vou falar que muito geralmente, tá? Eu tenho um contato aí com muitos importadores lá no Bom Retiro, tá? Não só no Bom Retiro, como em outras também. No Bom Retiro existe uma concentração muito grande de importadores de máquina, tá? E 90% dos casos, prestem atenção, tá? Olhem nos meus olhos, nem nos olhos às vezes, tá? 90% do caso, vou repetir, 90% dos casos de chamada de mecânico por parte deles é que o usuário não sabe colocar a agulha corretamente. Aí chama o mecânico. Aí o mecânico vai lá, é o quê? A posição da agulha. Então, se o cara que importa as máquinas fala que 90% dos casos, muito geralmente, é a pessoa que quebrou a agulha, a pessoa não sabe trocar a agulha, então quer dizer, se vocês prestarem atenção naquilo que eu vou falar aqui agora, 90% da probabilidade de você chamar um mecânico já foi pro vinagre. Então você só vai ter aqueles 10% que muito provavelmente venha a ser o problema da máquina. Legal? E qual que é a situação? Isso daí, caseira ou não caseira, o legal da caseira, tá? É que a agulha, muito geralmente, tem um chanfro, né? Tá? A única diferença da caseira é que ela tem um chanfro, um rebaixo, para facilitar a colocação da agulha do usuário. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui, eu vou apagar essa agulha que tá meio torta e vou refazer aqui para vocês, legal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, vamos fazer uma agulha melhorzinha para vocês aí. Então, qual que é a sacada? Opa! Tá vivo? Tá vivo o trem aqui? Então, a sacada é o seguinte. Ainda bem que eu não estou no segundo andar, né? Senão eu ia descer para o primeiro para buscar essa régua. Então, qual que é a sacada? Então, presta atenção, né? Que 90% dos casos de chamada de manutenção para os importadores é que o usuário dos casos é que o usuário não sabe colocar a agulha. Aí falha ponto, dá problema, não costura, aí o usuário fala assim, essa máquina é uma porcaria, tá? Até eu não estou questionando marca, o tipo da máquina, estou questionando o usuário que não sabe trocar a agulha. Então, 90% dos casos dos problemas de manutenção, muito geralmente, das chamadas desses mecânicos,
é porque o usuário não sabe colocar a agulha na posição correta. Então, vai lá uma dica para você, usuário. Tá? Seja máquina caseira, seja máquina industrial, seja máquina de ciclo, tá? Toda e qualquer máquina, seja de ponto fixo ou de ponto corrente, tá? A agulha tem essa cava aqui, ó. Na hora que você pega aqui na base das costas da agulha, tem a cava. Na parte da frente tem a coisa que chama canaleta. Então esse cara aqui tem a canaleta, tá? Que é uma ranhura na cava, na base da agulha, na haste da agulha, que quando a agulha penetra, a linha se aloja aqui dentro para se proteger do atrito, né? Tá friozinho, né? Dá um toinho assim e ela se protege, tá? Do atrito da entrada no tecido. Então na hora que a agulha desce, a agulha cai aqui para dentro da canaleta e ó, se protege, tá? Do atrito, né? Para não tomar a ralada do tecido. Tá? Então, e aí no outro lado você tem o quê? O que é chamado de cava. Não é a cava aqui da manga não, tá? Essa aqui é a cava da agulha, tá? Então, essa cava toda e qualquer máquina, vou repetir, aquela máquina de manivela da vovó, que no caso agora não é mais vovó, é bisavó, né? Porque manivela tem que ser da bisavó. A cava da manivela lá da máquina, se você pegar aquela caseira da avó ou da mãe, tá? Que já é bem mais nova, já tem até luzinha, porque da bisavó não tem luzinha. Vamos dizer se você colocou, tá? Então, toda e qualquer máquina, independente do ano, independente se costurou para Adão Pedro ou se vai costurar lá para os caras na Lua, ela vai estar numa situação assim. A cava, a função da cava sempre foi e sempre será facilitar a laçada, certo? Então, você tem uma situação assim, a linha desceu, tá? Então, aí a agulha, a lançadeira ou o looper pega a linha dessa agulha aqui. Então, para facilitar a pegada, tá? Dessa linha aqui, tá? Com a ponta do looper ou da lançadeira, tem a cava. Porque o mecânico quando regula, ou o cara quando está montando a máquina lá, na China, eu não vou nem me atrever a falar em outro lugar, porque é capaz, de vez em quando eu estou tomando banho, eu vejo que não tem uma plaquinha aqui, made in China, né? Pelo tanto de coisa que vem da China, às vezes eu vou perguntando assim, pô, será que eu sou brasileiro mesmo? Tem uma plaquetinha aqui, né, made in China. Então, vamos fingir que produz em outro lugar, mas muito geralmente vem da China, não importa a marca. Né? Tem muita gente falando, não, meu produto não é nacional tal, mas vai ver no fundo é da China. Tá? Mas não estou questionando não, tá, pessoal? O importante é ter ali para a gente poder estar trabalhando, usufruindo e dane-se. Então, para que serve aqui a cava? Para facilitar a pegada da linha. Tá? Então, o chinês lá, ou o alemão, ou o japonês, não importa, o fabricante, quando ele está regulando a máquina, quando ele está colocando no gabarito, porque todas as etapas de qualquer máquina, seja ela qual for, caseiro ou industrial, existe o gabarito de posição. Ponto morto alto, ponto morto baixo, ponto morto em relação ao índice da lançadeira ou do looper. Tá? Isso aí já está mais para aqueles mecânicos ou para os caras que estão montando a máquina. Então, independente da nacionalidade, quando o cara vai fazer a regulagem, e independente da posição, ponto morto alto, ponto morto baixo, transporte, batatinha, tomate, não importa o que, tal. Na hora que a agulha está subindo, então a agulha desceu. Mas se não fizer o barulho, não funciona. A agulha desceu. Na hora que a agulha começa a subir, mas só que ela começa a subir, certo? A ponta do looper, se for uma máquina de ponto corrente, ou a ponta da lançadeira, quando é o caso de um ponto fixo, aí tem a ponta da lançadeira, ela vai vir aqui assim e fazer assim, ó, é minha, perdeu o Playboy. E a cava facilita a laçada. Então, todo esse embuste todo, toda a insolação toda, para falar para você, tá? Que o segredo sempre foi e sempre será. Chegou a máquina na sua casa, procura saber aonde a ponta da lançadeira pega. Se a lançadeira pega aqui atrás, você tem que jogar a cava para trás. Se a lançadeira pega aqui do lado, é aqui do lado que você tem que colocar a cava. Você entendeu? Acabou. 90% dos casos é só isso.
É só isso, tá? Várias vezes lá, tipo, nossa, 20 anos atrás, eu montava a máquina e fazia manutenção. Eu ia chegar lá na oficina, a dona Maria, bom, fora os discos de tensão que a gente vai falar já. Aí eu chegava lá, o que está acontecendo? A mulher está desentortando a agulha. Ô, dona, joga esse trem fora. Ah, não, naquela época ainda era caro, hoje é muito mais barato. Mas entortou, já era. O pessoal tem mania de colocar na gaveta, né? Eu acho que é para fazer voodoo, né? Aquele safado, aquele desgraçado, meu namorado me traiu, eu vou espetar assim, só pode ser para fazer voodoo, né? Graças a Deus eu nunca amanheci espetado, né? Pelo menos não. Eu amanheci chutado, de vez em quando minha esposa dá uns cutucão assim e finge que eu tô roncando. Palavra que é ela que ronca. Então, entortou a agulha, despontou a agulha, lixo. Tá? Chegou a máquina, para, tá? Tirou já pôs para funcionar, legal, tá funcionando, tá regulado, tá? Porque quando compra a máquina, vê o mecânico lá, tá vendo aqui, dona, legal. Primeira coisa que você tem que fazer, ainda mais agora que todo mundo tem no mínimo 2 celulares, né? Só precisa de um. Vai ter gente que tem uns 10, né? Acho que deve ser alguma coisa tipo monetizar, né? A coisa deve ser que nem Bolsa dos Valores. Quanto mais celular, melhor. Então, mas você pega um desse celular, tá? E grava assim, ó. Oi. Tá vendo aqui, ó? Esse é o lado da cava. É onde pega o looper. Porque se for máquina de ponto corrente, overlock, galoneira, elastiqueira, 2 agulhas ponto corrente, olha o nome, 2 agulhas ponto corrente é redundância. Geralmente é ponto corrente. Então, toda máquina de ponto corrente, toda, né? Você pode pôr o nome que você quiser, tá? Chantipinha, sei lá. Tá? Mas toda máquina de ponto corrente é com looper, tá? Então você vai falar assim, oi. Essa máquina aqui é galoneira, essa máquina aqui é overlock. Tá vendo aqui, ó, tá funcionando bonitinho. E a cava é esse buraquinho aqui, tá vendo? Tá para trás. Aí você vai lá e filma. Ó, mete o dedão. Tum. Porque provavelmente você não vai se lembrar, porque diz aí os estudiosos que tem que passar 21 vezes pelo cérebro, tá? Para você, cair a ficha. Então, como uma vez ou outra, né, vai dar problema na sua máquina, ou quando ela for quebrar e tal, aí você pega o videozinho de novo no bolso e vê lá, oi. Tá vendo essa parada aqui? A cava vai pro lado de lá. Então, quer dizer, esse pouco tempo que você perdeu até cair, até assimilar, até porque a gente aprende muito mais por osmose do que qualquer outra coisa. Vai chegar uma hora que você vai tá com o saco cheio de tanto assistir o vídeo. Vai falar, oi, puta, essa máquina aqui é aquela que a cava é para trás, tá? Na hora que você pegar bem o esquema da posição da cava, tá? De cada 100 vezes que você teria que chamar o seu mecânico, tá? Você vai chamar 2. Porque aí realmente é um defeito real. Tá? Realmente é um defeito real, é redundância também, mas tudo bem. Mas aí realmente você vai ter que chamar o mecânico porque não é um problema de colocação de agulha. E o seu mecânico realmente vai ter que trabalhar, por quê? Porque ele não vai ficar ali, chegar lá só para colocar a agulha na posição correta. Então, só essa dica aqui, tá? Muito provavelmente para você que costura, para você que tem um problema em casa, tá? Informação de importadores. 90% da chamada de manutenção de máquina, das máquinas que estão na garantia, são pessoas que não sabem colocar a agulha na forma correta. Então, quer dizer, o problema de manutenção mesmo ficou só nos 10% ou menos. Legal? Então aqui vai uma dica. Toda e qualquer máquina acaba voltada para o looper ou para lançadeira. Valeu? Então valeu, turminha. Tá vendo aqui, ó? Lembrando, hein? Cava da agulha, ponto fixo, ponto corrente. Então, cenas do próximo capítulo. Você pensa que passa batido, né? Então, se você quiser saber como regular a sua máquina, legal? Tá? Para você, principalmente para você que esqueceu de se inscrever, se inscreve lá que eu vou dar um tempo aqui. Você mesmo. Vou a minha cara de mal possível. Olha o bico. Gostou do bico? Então dá um like aí. Tá? Dá um like, acho que é sininho, sei lá, dá um like nessa parada aí, porque o robozinho do YouTube, sem vergonha, safado sem vergonha, ele entende, tá? Que você quer o conteúdo na medida que você clica. Então já começa clicando na bagaça.
Ah, mas se eu não gostar, é um problema seu, velho. Se você não gostar, é um problema seu. Mas o bom é que você já senta o dedo nessa bagaça. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo, eu vou orientar você a regular a sua máquina reta. Legal? Então, cenas do próximo capítulo, tcharam, regular a sua máquina reta. Então a gente vai filosofar quanto a como regular a minha máquina reta, seja industrial ou seja a máquina caseira. Valeu? Tamo junto, é nóis, tá? Dá um like nessa bagaça aí. Valeu!